Oba, oba, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, ok, vamos lá. Não vamos demorar falando muito, tá? Porque a gente tem muita coisa para falar. E essa aula de hoje, ela é uma revisão para sua prova, tá? A gente vai começar a fazer uma revisão aqui em duas aulas. Nessa primeira, Revolução Russa e Crise de 29. E na próxima aula, Regimes Totalitários e Guerra Civil Espanhola, ok? Então a gente vai falar essas matérias. É uma revisão, então é mais rápido mesmo, é só para você revisar. A aula com essa matéria já foi postada há muito tempo, então qualquer coisa é só você voltar lá e assistir essa aula, tá? A gente só está fazendo uma revisão, enfim, para você lembrar desse assunto. Então vamos lá. Vamos começar aqui com a Revolução Russa, né? Como é que estava a Rússia aí antes da, da Revolução? A gente tinha, né, um êxodo rural, ou seja, muita gente saindo do campo indo para as cidades. A gente tinha um começo de desenvolvimento industrial e comercial, estava começando, o que atraiu essas pessoas, tá? Sair do campo e ir para a cidade em busca de melhores oportunidades nessas indústrias e nesse comércio que estava crescendo na cidade. A gente começou a ter uma efervescência política, ou seja, muita gente entrando em contato com ideias políticas novas, contestatórias, né, contestadoras da, do governo czarista da Rússia. Tanto é que se formam dois partidos aí, tá? Principais, né? O Partido Operário Socialista Democrático Russo, que era de orientação marxista, né? Tinha um contato com a obra de Marx e seguia as ideias do Marx, e o Partido Constitucional Democrático, que era mais liberal, tá? Era de uma ideia diferente, aí, oposta do marxismo, né? O Partido Operário Socialista Democrático Russo, que é o partido marxista, né, ele teve aí um racha, né? Você tinha dois líderes, o Lenin e o Martov, que pensavam de forma diferente. Então, tinha essa diferença dentro do partido. O Lenin acabou formando o Partido Bolchevique, que significa maioria, que queria implementar o socialismo através de uma revolução. E o Martov criou o Partido Menchevique, que é minoria, que queria uma aliança com a burguesia para só depois implementar o socialismo. Então é uma diferença de visão. O Lenin já queria partir logo para a revolução, achava que não tinha conversa, não tinha aliança com a burguesia, porque outros movimentos fizeram aliança com a burguesia e depois foram, participaram, liderados pela burguesia e foram excluídos das discussões políticas, da participação política, e ia acontecer que o trabalhador, o proletário, não ia ter voz. E o Martov acreditava que não, a única possibilidade era fazer uma aliança com a burguesia para tomar o poder e aí depois se implementar o socialismo. Bom, o fato é que os mencheviques chegam ao poder no governo provisório devido a uma série de acontecimentos, né? A participação da Rússia na Primeira Guerra, o que acabou com a Rússia, né? Gerando colapso, fome, o que vai gerando manifestações, greves, deserções do exército, até que os mencheviques dão um golpe e o czar renuncia, formando um governo provisório. Esse governo provisório não resolve as questões mais urgentes da Rússia, né? A Rússia continua na Primeira Guerra. Você vê, a Rússia aqui, ó, por causa da Primeira Guerra, entra um colapso geral. Não tem comida para todo mundo, passa fome, morrendo gente pra caramba e tal. Mas eles não saem da guerra. Com os mencheviques, né, o fim do governo czarista, o Lenin pode voltar, porque o Lenin estava exilado, né, devido às suas ideias ele foi exilado. Se eu não me engano, em Londres, na Inglaterra, eu acho, não tenho certeza de onde ele estava, mas acho que era isso. E volta publicando um conjunto de ideias que ficou conhecido como Tese de Abril, onde ele dizia que todo o poder da sovietes, ou seja, os trabalhadores, né, as associações de trabalhadores, e com o lema de paz, terra e pão. Ou seja, o povo precisa de paz, de terra para trabalhar, para ter o seu sustento, de pão, que é a comida, para não passar fome. É disso que ele queria.
Então eles destituem o governo provisório, que não havia, né, cuidado das questões mais urgentes, e passam a fazer essas coisas aqui, ó. Reforma agrária, nacionalização de bancos para poder investir no país, né? Tratar de terra para todo mundo aqui, é reforma agrária. Eles executam a família imperial, né? Executam mesmo, levam para um porão e matam todo mundo. Para não ter o fantasma do retorno daquele governo, né? E assinam a saída da Rússia da guerra, né? Com o Tratado de Brest-Litovsk. Então a Rússia sai da guerra e vai cuidar das suas questões. Beleza? Isso feito, começa uma guerra civil, né, entre os bolcheviques e os liberais. Os liberais são contrários ao socialismo, então querem frear, e os bolcheviques defendem a revolução. Então essa guerra civil vai fazer com que o governo bolchevique adote um comunismo de guerra. Ou seja, você elimina a economia de mercado, não existe mais nenhum traço liberal da economia e o Estado passa a controlar tudo, tá? A economia toda para onde direcionar os esforços da revolução. Começa uma fome generalizada, a coisa começa a não andar, há uma grande instabilidade interna e, por conta da Revolução Russa, os outros países da Europa meio que isolam a Rússia, né, de contato com a Europa, para que essas ideias, você imagina, né, mais uma vez os trabalhadores se levantam, matam a família real, tomam o poder, enfim. Então fazem o que ficou chamado de cordão sanitário, né, como se fosse uma doença, o comunismo, e fazem uma barreira na fronteira com a Rússia para que essas ideias fiquem presas lá e não venham para a Europa. Certo? Com a morte de Lenin, esses dois caras vão disputar a liderança do partido, a liderança do governo, o Stalin e o Trotsky. O Trotsky era um parceiro do Lenin já de sempre, chegou a comandar exércitos e tal, e ele achava que a revolução tinha que ser permanente, ou seja, fizeram a revolução na Rússia e tem que expandir para outros países e vamos promover a revolução comunista em vários países, né? O Stalin, que veio da burocracia do partido, era um cara que conhecia gente ali, o pessoal, né, que era mais da política mesmo, defendia que não, que primeiro você tinha que consolidar aquilo na Rússia, né, ver, fez bem, deu certo, vamos lá, olha só, gente, tá vendo como bom que dá certo? Então, vamos fazer agora em outros países, vamos promover isso em outros países. Os dois brigaram, mas como o Stalin assume o poder, ele expulsa até o Trotsky do país, e o Trotsky depois vai ser assassinado em 1940 no México, onde ele estava morando, inclusive chegou a ter um caso com a Frida Kahlo e tudo mais. Uma curiosidadezinha aí, tá? Bom, é isso de Revolução Russa. Agora, a crise de 29 é uma crise também de superprodução, tá? Aqui a gente já falando de fim da Primeira Guerra, né? De crise de 29, isso aqui, os antecedentes de fim da Primeira Guerra, onde a gente vai ter os Estados Unidos com uma grande capacidade produtiva e suprindo as necessidades da Europa, produzindo e vendendo pra caraca, né? Os Estados Unidos, pô, bombando, década de 20, pô, o pessoal ganhando dinheiro pra caramba, tal. Só que a Europa começa a se recuperar. Né? Começa a diminuir o consumo, e como os Estados Unidos é, né, economia liberal, a não intervenção do Estado e tal, não há um controle sobre essa produção, né, para perceber o mercado como um todo, e ocorre uma superprodução. Essa superprodução faz com que os produtos, se tenha muito produto encalhado, né, não consiga se vender, se produza mais do que a capacidade de vender, e isso vai começar a gerar um grande problema na economia, porque vai desvalorizar ações, vai desvalorizar, né, os produtos, as empresas, e começa as insatisfações, greves, manifestações, também muitas repressões, e aí essa crise vai atingir o campo também, que
também não está conseguindo, né, a sua produção como conseguia, ou dar vazão à sua produção. E esse problema cresce, uma bola de neve, a Bolsa de Nova York quebra. Né? Quebra. Então o que acontece? Um desespero total, né? Os Estados Unidos, como quebra a bolsa, ele pega todos os investimentos que estavam em outros países e traz de volta para dentro do seu próprio país, né? Suspendem importações, ou seja, param de comprar de outros países o que não precisa comprar para poder incentivar a sua indústria aqui de dentro a produzir e eles não gastarem as suas divisas, o seu dinheiro com outros países. Isso vai gerando um efeito, né? Na Alemanha, essa crise de 29 acaba também gerando um grande desemprego, uma grande inflação. O governo que é formado depois da Primeira Guerra não consegue cuidar disso e vai gerando um terreno fértil para a ascensão do nazismo ali com Hitler, né? E no Brasil, isso gera também, né, a suspensão de importações dos Estados Unidos e tudo mais, gera uma diminuição na venda do café, que era o grande produto no Brasil, e isso enfraquece as oligarquias. Isso enfraquece os barões do café, né? O pessoal da República do Café com Leite, fortalecendo aí a figura de Vargas, que consegue então realizar a Revolução de 30 e chegar ao poder e iniciar a Era Vargas. Tá? Como é que os Estados Unidos vai resolver isso lá? Né? Vai resolver essa crise de 29 lá no território deles? O governo vai fazer o New Deal, que seria um novo acordo, que é uma série de ações para fazer a economia voltar a funcionar, né? Digamos que a economia parou e aí ela é uma locomotiva de trem que começa devagarzinho a roda girar e vai puxando um vagão, depois puxa outro, depois puxa outro, depois puxa outro e tchum, 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 e vai embora. Tá? Então, cria o salário-desemprego. Para as pessoas, mesmo desempregadas, terem um dinheiro para a economia se manter aquecida, né? Elas continuarem gastando dinheiro na economia, circulando o dinheiro, e também para as pessoas não ficarem em situação de rua, né? Ou passando fome e tal. É um dinheiro para a pessoa conseguir ali o básico até conseguir outro emprego. Proíbe o trabalho infantil, porque assim abre vagas para, né, que outros adultos trabalhem. Abre mais vagas de emprego. O governo vai comprar a produção agrícola para que o campo continue produzindo, né, e não falte comida, e para também haver uma distribuição de comida para a população e para socorrer o agronegócio. Vai conceder empréstimos, né, para as empresas tentarem se segurar, né, evitar demissões e falências, e vai emprestar para o campo também, para o campo se mecanizar e aquecer também outros setores da economia. E vai financiar obras públicas, porque com obras públicas você gera emprego para fazer essa obra pública e obras públicas grandiosas. E vai focar nas obras públicas de infraestrutura, porque aí são obras muito grandes, né? Geram muitos empregos e aumenta a sua infraestrutura. Então, com uma maior infraestrutura, você tem uma capacidade maior de recuperação. Então, eles vão fazer isso tudo. Tá ok? Esse é o New Deal, é como eles vão conseguir começar a botar a economia para funcionar de novo. Ok? Então, essa foi a primeira parte da nossa revisão, tá? E na próxima aula a gente tem a segunda parte da revisão. Valeu? Um abraço para vocês, assistam as aulas tudo direitinho, façam a prova com calma que vai dar tudo certo. E vamos levando que uma hora a gente vai se ver. Um abração aí, tchau, tchau.